Boa noite, queridos irmãos e irmãs, congregação preciosa da Igreja Presbiteriana da Paz e demais ouvintes, irmãos em Cristo, do corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Nós estaremos, se o Senhor permitir, em todo o domingo, levando até você que está em casa essa transmissão de um culto resumido, voltado para a edificação na Palavra de Deus. A igreja já está se reunindo, louvado seja o Senhor, e você com certeza já está sabendo que nós temos 3 cultos no domingo. Um deles às 9h30 da manhã, o outro às 18 horas, 6 da tarde, e o outro às 20 horas, 8 da noite, tudo isso no domingo. Mas você precisa entrar em contato com a secretaria da igreja e passar o seu nome, o nome de seus familiares que pretendem estar presentes para que a gente obedeça ao decreto do prefeito municipal. Você que tem a opção ou a necessidade de ficar em casa, vai escolher um lugar tranquilo, abrir sua Bíblia e às 8 da noite de domingo você receberá esta mensagem, participará deste culto, como também no culto das 9h30 da manhã você pode participar ao vivo pela live que será transmitida até você. Então, vamos agora fechar os nossos olhos. Se você estiver em casa e puder se ajoelhar, faça isso para a nossa oração de louvor e gratidão a Deus. Senhor amado, Deus fiel, nesta noite nós vimos a Tua presença, neste dia para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para declarar Tuas maravilhas, para anunciar que nós somos o povo do Teu pastoreio. Que o Senhor possa guardar a nossa vida, que o Senhor possa alegrar o nosso coração e nos encher com a alegria, aquela que vem do Espírito Santo de Deus. Oramos também pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 53. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Texto maravilhoso de Isaías sobre o grande, cabal e pleno sacrifício de Jesus Cristo por nós e pelos nossos pecados. Isaías aponta para séculos depois, onde na cruz o Cordeiro de Deus é sacrificado e realiza o plano eterno de Deus para a salvação do seu povo.
Medite nessa verdade maravilhosa. Vamos cantar este cântico precioso que fala sobre este texto maravilhoso para nós. O cântico que fala sobre a cruz de Cristo. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Vamos ouvir e cantar esse hino precioso. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Continuando o nosso momento de culto, eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, Romanos capítulo 8. Estamos agora no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto aqueles que antes ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero compartilhar com você rapidamente, resumidamente, a respeito do desafio que todo cristão tem de andar como discípulo, como seguidor, como seguidora de Jesus Cristo. A característica do cristão é desenvolvida por Jesus no Novo Testamento e com certeza você já leu a respeito disso muitas vezes na sua Bíblia. Mas o Dr. John Stott, que já se encontra com o Senhor,
escritor cristão muito abençoado, ele fala que o discípulo de Jesus tem algumas características importantes, marcantes, e uma delas é a semelhança com Cristo. O que significa isso? Como é que nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo? A tese que ele coloca é essa: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Então, podemos fazer 3 perguntas. Qual é o fundamento, a base bíblica para esta afirmação? Segundo, o que os escritores do Novo Testamento nos dizem sobre este assunto? Terceiro, quais as consequências práticas para nós, nos dias de hoje, nessa geração, com relação a esse propósito de sermos semelhantes a Cristo? Nós temos afirmações bíblicas preciosas, como essa do apóstolo Paulo em Romanos 8, 29, quando ele diz que Deus nos escolheu, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Conformidade à imagem do Filho de Deus significa ajustar-se ao modelo. Você já prestou atenção quando nossos bebês nascem, não é? Cada família tem tido essa experiência e a gente vai procurando logo no bebê as características da mamãe, do papai, e isso vai acontecendo à medida que a criança vai crescendo e a gente vai dizendo como fulano, como essa pessoa está cada vez mais parecida com a sua mãe, com seu pai, com o povo da sua família. Olha que interessante o que o apóstolo diz em 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha que interessante esse texto na Bíblia Viva, uma versão que diz assim: nós os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto, podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Cristo. Outro texto precioso que você pode depois abrir a sua Bíblia e olhar, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo da maneira como Ele é. Então nós temos uma perspectiva passada, aquilo que Deus fez nos escolhendo em Cristo desde a fundação do mundo. Nós temos uma perspectiva presente, o que Deus está fazendo agora, de glória em glória, na caminhada onde nós vamos cada dia mais refletindo o brilho da graça de Jesus. E uma perspectiva futura que João nos coloca: nós seremos semelhantes a Ele. Que coisa maravilhosa para a gente pensar, como nós precisamos olhar para essa verdade, que nós, discípulos de Cristo, buscamos uma semelhança com Ele. Há um detalhe interessante em 1 João 3, versículo 2, porque aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, há algo que nós não sabemos e há algo que nós sabemos. O que é que nós sabemos? Sabemos que seremos como Cristo. O que é que nós não sabemos? Nós não sabemos com detalhes como isto será.
de que maneira o poderoso Deus vai trabalhar em nossa vida e no futuro de Deus, na consumação de todas as coisas, para fazer-nos semelhantes ao seu Filho. Mas na verdade não há necessidade de saber mais nada, não é verdade? Porque o importante é que eu saiba agora aquilo que Deus já determinou que serei lá no novo mundo de Deus, na nova terra e no novo céu. E se essa visão, esse alvo está diante de mim, eu sou desafiado, você é desafiada, nós somos desafiados a viver agora a busca da imitação de Jesus, de ser semelhantes a Ele. Como é que nós podemos ser como Cristo? Quais são os exemplos do Novo Testamento? Primeiro, nós devemos ser como Ele na sua encarnação. Filipenses 2, 5 a 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória, e tornando-se como os homens, se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma morte destinada aos criminosos, uma morte de cruz. Semelhantes a Cristo na sua encarnação. Estamos no meio de uma geração humana e queremos ser cada vez mais humanos no sentido da palavra de Deus. Segundo, devemos ser como Cristo em seu serviço. O Evangelho de João, capítulo 13, diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim, e naquele dia ali, que antecipava o seu sacrifício, ele tomou uma toalha e uma bacia, tirou a vestimenta de cima e, prostrado aos pés dos seus discípulos, ele lavou os seus pés. Ou seja, nós somos chamados para servir como Jesus serviu, servir uns aos outros, servir o reino, servir a família e servir com alegria. Em terceiro lugar, nós devemos ser como Cristo em seu amor. Efésios 5:2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. Andar em amor. Todo o nosso comportamento precisa ser caracterizado por um amor cristão, genuíno para com as outras pessoas, para com Deus, para conosco mesmos, no sentido de valorizar aquilo que Deus fez em nós, em Cristo, e para com o seu reino e a sua igreja. Em quarto lugar, devemos ser como Cristo em sua longanimidade. E essa palavra no original grego tem a ver com algo que se estica, como uma borracha. O que isso significa? Paciência. Paciência até mesmo para suportar as ofensas. Pedro disse, 1 Pedro 2,21, para isso também fostes chamados por Cristo, que também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que vocês possam seguir os seus passos. Em quinto lugar, devemos ser como Cristo em sua missão. João 17:18, o Senhor disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus traz aqui um significado profundo para os seus discípulos. Nós não fomos chamados para ficar guardados numa redoma de vidro. Nós não fomos chamados para sermos cristãos vivendo num gueto, num lugar separado, pensando que somos melhores do que todo mundo. Nós somos chamados para ir ao mundo e falar do grande amor de Jesus, que nos transformou, que moldou de forma diferente a nossa vida, que nos deu uma nova razão para viver, e por isso nós devemos anunciar estas boas novas ao mundo.
precisamos buscar a semelhança de Cristo no desafio de continuar a jornada. Mas deixa eu te dizer, isso só é possível na nossa vida pela operação poderosa da graça de Deus através do seu Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, palavra dada a Zacarias naquele começo humilde da reconstrução do templo, mas que tem uma reserva de sentido para nós no tempo em que nós vivemos. Ei, preste atenção, semelhança com Cristo faz parte do princípio do discípulo, do seguidor e da seguidora de Jesus. Precisamos rogar ao Senhor a iluminação poderosa do seu Santo Espírito. É Ele que trabalha em o nosso coração, dia a dia, tempo após tempo da nossa vida, fazendo com que nós possamos conhecer mais ainda da sua palavra, da sua alegria, do seu poder operante em a nossa vida em todo o tempo. Então, pense bem, ouvindo esta mensagem, faça a sua oração pessoal, dobre-se de joelhos diante do Senhor e faça a você mesmo, a você mesma essas perguntas. Desde o momento em que eu me levanto, que Deus me dá um novo dia para viver, até o momento que eu vou dormir no final da noite, depois de cumprir todas as tarefas, de fazer todas as coisas, eu tenho procurado ser semelhante a Jesus? Como eu tenho tratado as pessoas à minha volta? Que compromisso eu tenho com a Igreja de Cristo, com o Evangelho, com o Reino no mundo? Quantas vezes durante o dia eu me lembrei amorosamente do meu Senhor e do meu Salvador e me entreguei ao propósito de ser trabalhada pelo poder do seu Espírito Santo? Quais são as coisas que estão presentes na minha mente? Ei, todos nós precisamos desenvolver hábitos da mente e do coração, hábitos banhados, ungidos pelo Evangelho, pelos princípios da graça de Jesus. Como eu tratei as pessoas? Quais foram as palavras que saíram da minha boca? Durante as longas 24 horas do dia, quantas vezes meus lábios se abriram e eu cantei uma canção de louvor? Semelhança com Cristo é um desafio prático. E nós vamos lendo a palavra, aprendendo como Ele viveu, aprendendo como Ele se comportou, aprendendo como Ele tratou as pessoas, principalmente as mais simples, as mais humildes, as mais desprezadas, as marginalizadas, e nós vamos percebendo no poder do Espírito Santo que a graça de Jesus vai entrando no nosso coração e vai transformando a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Curva aí a sua cabeça, oremos. Senhor amado, fiel Senhor da vida, rogamos agora que ao entender o desafio dessa palavra, de sermos semelhantes a Jesus, essa verdade se faça forte no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, dos ouvintes da palavra de Deus, e o Senhor possa agir na minha vida para me fazer uma pessoa mais próxima, mais semelhante, mais desafiada a imitar os passos de Jesus. Que o Teu Espírito faça essa obra na minha vida. Eu rogo em nome de Jesus. Amém? Amém. Há um cântico antigo, querido, querida, que fala, é uma oração curtinha: Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida. É mais ou menos assim: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida,
usa-me as almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. É muito bonito, não é? Agora, onde você estiver, levante a sua mão direita. Nós precisamos declarar com a boca, crer no coração, hábitos da mente e do coração. Levanta a sua mão direita em firme convicção de fé e diz assim, diga assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mais uma vez, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Receba a bênção conforme o mandado do Senhor a Arão para abençoar os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor poderoso El Shaddai levante sobre ti o seu rosto, a sua face de misericórdia e te dê a paz, o Shalom perfeito, hoje para todos sempre, em Cristo Jesus, até o dia final. Amém, amém, glória a Deus.